partir desse vídeo eu estou começando uma série de estudos sobre a justificação pela fé. O tema é os quatro pilares onde a doutrina da justificação está fundamentada. E o texto aonde eu vou começar a fazer a exposição, eu não vou expor os quatro pilares hoje, mas vai ser só o primeiro, só um nesse vídeo, para não ficar tão longo. Romanos capítulo 3, a partir do verso 23 ao 24, só esses dois versículos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A carta magna do apóstolo Paulo, a carta de Romanos, é uma carta muito importante para o cristianismo, para a igreja do Senhor Jesus, entender a salvação efetuada por Cristo na cruz do Calvário, na sua vida vivida. E a palavra que nós encontramos no livro de Romanos, a palavra-chave, é a palavra justiça, fé, graça. E fique bem claro para as pessoas que leem a Bíblia Sagrada, o livro de Romanos, saber identificar a justiça. Martim Lutero não entendia a palavra justiça, ele olhava a justiça em Romanos como uma justiça punitiva. E depois de algum tempo, o Espírito Santo iluminou a mente dele, ele entendeu, capítulo 17 de Romanos, que essa justiça que o Senhor Deus revela do alto céu é a justiça salvadora, a justiça redentiva. E precisamos entender claramente isso. Isso precisa estar bem claro em nossa mente. Nós lemos aqui os dois versículos que nos fala do primeiro pilar. Paulo diz: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Justificados gratuitamente por sua graça. Aqui está o primeiro pilar, onde a doutrina da justificação pela fé está fundamentada. Por que tem que ser por graça? Por que eu não posso, pelas minhas obras, alcançar a justificação? Por que eu não posso fazer algo que contribua para a minha justificação? E sim pela graça de Deus, por sua graça. Romanos 3:23 responde dizendo assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a resposta. Todos pecaram, sem exceção. Todos os homens nascidos de mulher pecaram, transgrediram a lei de Deus. O apóstolo Paulo, nos 3 primeiros capítulos do livro de Romanos, ele vai expor a ruindade, o estado deplorável da humanidade. Nós temos ali, a partir do capítulo 1, do versículo 18 em diante, do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 20, nós temos um desenho horrível, feio da humanidade caída. O Paulo coloca judeus e gentios num só pacote e diz: todos pecaram, religiosos e não religiosos. Aqueles que têm a sua autojustiça própria e aqueles que são injustos. Ele coloca todos só no pacote e diz: todos pecaram. Tanto religiosos e não religiosos pecaram. Não há nenhum justo, Romanos 3:10. Nenhum sequer. Nos 3 capítulos no livro de Romanos, ainda no nosso histórico de mais obra, Paulo expõe ali de forma clara. No capítulo 3, no verso 19, o apóstolo Paulo vai concluir, dizendo: ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca, todo mundo seja culpável perante Deus. Esta é a conclusão do apóstolo Paulo após descrever o nosso histórico de obras. Todos são culpados. Todos nós somos culpados.
A intenção do apóstolo Paulo, que os seus leitores originais, ao lerem essa epístola, sentissem essa culpa. Ele queria que os seus leitores sentissem essa culpa. Todos somos culpados. Nós quebramos a lei moral de Deus. Nós quebramos os mandamentos de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Nós somos culpados. Nós temos uma natureza caída. Nós somos incapazes de produzir uma justiça que agrade a Deus. As nossas obras são manchadas por pecado. Quando olhamos para as pregações modernas hoje, os pregadores diminuem o máximo nas suas pregações essa culpa. Eles não querem que as pessoas sintam essa culpa. E isso é muito ruim, porque as pessoas vão estar apoiadas no auto-engano, que é muito perigoso. A salvação começa com a culpa, o sentimento da culpa. Olhem para Isaías, o profeta, no capítulo 6, ele sentiu a culpa. Sou um homem de lábios impuros. E Deus providenciou o perdão para o profeta Isaías. A justificação pela fé é uma doutrina maravilhosa em que a igreja deve enfatizar nas suas pregações de forma clara para que as pessoas compreendam a morte de Jesus Cristo por nós. Uma justiça em que está fora de nós e que nós precisamos dessa justiça, que é por graça que o Senhor Deus nos dá. As pessoas que insistem em querer alcançar uma justiça pelas obras da lei moral de Deus, de forma independente, elas demonstram com essas atitudes falta de entendimento. E nós temos um exemplo bíblico quando o apóstolo Paulo, no capítulo 10 de Romanos, ele disse: irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Ele pediu que orassem, a igreja orasse por Israel, para ser salvos. Porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo, perceberam? Não conhecendo, a falta de entendimento. A justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Essa justiça de Deus, que é a justiça de Cristo, é a obra de Cristo, vivida na cruz, é a obediência perfeita e completa de Cristo, a obediência passiva, a obediência ativa. Ele diz: dou testemunho que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, e não se sujeitaram à justiça de Deus, porque eles não conhecem, eles não entendem a justiça. Então eles queriam alcançar uma justiça pelas obras da lei e não confiaram em Jesus Cristo e não se sujeitaram a essa justiça de Deus oferecida através de Jesus Cristo. Aqui nós temos um exemplo: as pessoas, quando não entendem, falta de entendimento. Primeiro, a gravidade do pecado. Precisamos entender que o pecado é grave. Nós pecamos contra um Deus eterno. Nós pecamos contra um Deus infinito. Criaturas finitas pecaram contra um Deus infinito. E por isso que a punição de Deus é eterna, o sofrimento é eterno, porque pecamos contra um Deus infinito. O pecado é algo grave. Nossos pais pecaram e nós também pecamos, herdamos no nascimento essa culpa. Isso só é removido quando nós cremos em Jesus Cristo. Jesus trata da nossa culpa perante Deus, do poder do pecado sobre nós é removido. Pela fé, pela graça, por sua graça nós somos justificados. A segunda, falta de entendimento da grandeza da graça de Deus. Quando nós entendemos o que é a graça de Deus, é porque nós entendemos que o pecado foi algo grave. O apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Romanos, no versículo 19, versículo 20, ele diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos.
Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ainda no capítulo 5, versículo 9, né? Já li. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O pecado foi algo grave, algo grande, mas a graça foi muito maior. Somos justificados por sua graça e não por algo que nós podemos praticar de bom. Somente a graça de Deus. Nós não somos merecedores, mas por sua graça Deus nos deu a justificação por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos aceitos por Deus por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, a justiça que vem dele. Até o próximo vídeo, eu vou estar trazendo o segundo pilar, que vai ser somente Cristo.